Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 31 de janeiro de 2024. Muitos jogos hoje, então vamos acelerar para a gente passar para vocês não só os nossos palpites da rodada, mas a gente conseguir se aprofundar um pouquinho mais, trazendo números, estatísticas, informações que você só encontra aqui no Sexta de Trade a respeito dos jogos da NBA, para você ter as melhores escolhas, fazer as melhores apostas, tomar as melhores decisões, mas acima de tudo, ter mais chance de colocar dinheiro no seu bolso. Aqui no Sexta de Trade a gente se baseia em números e estatísticas para sermos vencedores. E também no nosso grupo VIP, ontem um dia 100% de greens. Quem não participar do nosso grupo VIP não só tá perdendo a oportunidade de botar dinheiro no bolso, mas também de adquirir muito conhecimento em apostas esportivas, foco na maior liga de basquete do mundo. Ontem, odds acima de 1,70, chegando até a 1,95 exclusivas lá. Aqui a gente trabalha com odds em torno de 1,50, mas sempre trazendo muita informação valiosa para você criar suas próprias apostas. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para poder ter acesso, para acompanhar todos esses vídeos que a gente posta diariamente aqui, e ativa o sininho também para conseguir as melhores odds. Quanto mais cedo, melhor para você conseguir bons resultados com apostas em NBA. Também não se esquece do like, clica no botão de joinha que está aqui embaixo se vocês vêm gostando do nosso projeto. A gente sempre lança vídeos mais longos, mas porque a gente busca um diferencial dentro desse meio aqui de apostas esportivas no YouTube. A gente se aprofunda e muito dentro dos jogos, só que isso dá muito trabalho. Então clica no botão de meta de 350 likes para poder valorizar o nosso trampo. E por fim, o nosso grupo VIP, aqui do lado, o menor preço do mercado. Quem entrou ontem já garantiu 100% de greens, também conseguiu odds ali espetaculares, além de terem garantido ali os nossos e-books, guias, os favoritos da noite, as melhores zebras com handicap positivo, e também conseguiram ali, né, umas informações especiais dos melhores jogos para se apostar em pontuação, e também no nosso guia exclusivo, onde a gente indica para a galera os melhores caminhos para se explorar, cada time seja contra ou seja a favor. É muito conteúdo que você só encontra lá, porque ele é exclusivo nosso, então assim, só de conhecimento já vai ter valido a pena vocês chamar no WhatsApp, conhecerem e participarem. E aí, quando a gente fala das nossas análises extremamente aprofundadas, aí é outro assunto, também é colocar dinheiro no bolso, vale a pena em dobro, beleza? Vamos começar aqui com Hornets e Bulls. Para esse jogo a gente não tem necessariamente um palpite, porque é um jogo muito perigoso, é uma rodada longa com muitas coisas pra gente explorar. Eu acho que tem coisa melhor para se fazer do que se envolver aqui. Os Bulls de fato são favoritos, mas eles vêm jogando o seu quarto jogo nos últimos 6 dias, e mais do que isso, jogaram ontem. Vieram de derrota e vem aí, né, pro seu segundo jogo consecutivo, com 3 derrotas nos últimos 4 jogos. Você querer investir a favor dos Bulls fora de casa nessa situação, só se justifica porque os Hornets são muito ruins. E justamente pelo fato deles serem muito ruins, que fica perigoso, né, a gente investir em um handicap positivo favorável a eles. Esse jogo aqui é extremamente arriscado. Os times que vêm jogando jogos consecutivos estatisticamente, ou perdem ou vencem com muita dificuldade. Então algumas coisas aqui para vocês ficarem de olho, levando em consideração que, seja com o Chicago Bulls vencendo ou perdendo, eu acho que eles vão precisar de seus titulares por muitos minutos em quadra. A gente pode ficar de olho aqui, por exemplo, num setor onde o Charlotte Hornets sofre muito. Um dos 10 times que mais sofrem pontos no garrafão, o segundo que mais cede rebotes para pivôs e o segundo que mais cede pontos para jogadores dessa posição. Nessa temporada eu não me sinto confortável em colocar dinheiro a favor do Nikola Vucevic, mas é quem mais faz sentido dentro dessa partida, mas repetindo, a gente tem muitos jogos interessantes hoje para explorar. Então, somente algumas observações para vocês. Evitem operar aqui a favor do Chicago Bulls, handicap positivo dos Hornets, só se o LaMelo Ball e o Miles Bridges, que são dúvidas, jogarem, e olhe lá, né, tentem pegar no ao vivo ali uma linha bem esticada. Em relação à pontuação, acredito que se os Hornets acelerar o jogo, vai ser um jogo bem pontuado. Andre Drummond, excelente reboteiro, mas um jogador que pode se sentir um peixe fora d'água em um jogo tão movimentado em uma noite consecutiva. Ele certamente é quem mais sofre com esses jogos sem descanso, por conta da sua parte física. E por fim, é um jogo muito perigoso em diversos setores. Apesar de ser sedutor, essa odd de 50 e pouco aí a favor dos Bulls, que é um time melhor, eu não colocaria dinheiro nisso, porque esse é aquele jogo que tudo pode acontecer. Vamos falar aqui a respeito de Cavs e Pistons. Aqui sim nós temos um palpite para vocês. Os Cavs que devem jogar hoje com maior minutagem do Evan Mobley, para mim o seu melhor defensor. Darius Garland pode voltar, ele que era dúvida, esteve de fora por um longo tempo. Do outro lado a gente tem o Detroit Pistons sem o Isaiah Stewart, que é titular, e quem sabe sem o Cade Cunningham titular e seu melhor jogador, que é dúvida para hoje. A gente vai trabalhar aqui no under do Detroit Pistons, e a gente vai fazer uma duplinha com o jogo entre Wizards e Clippers. O Clippers são dos times mais quentes do momento, assim como os Cavs, dois dos melhores times desse mês de janeiro em diversas categorias. Só que aqui a gente vai explorar um over a favor dos Clippers e um under a favor dos Pistons, na verdade contra os Pistons, né, a favor da defesa do Cleveland Cavaliers. Então a nossa duplinha aqui vai ser a seguinte: nós vamos aqui na linha de pontuação do Detroit Pistons, nós vamos colocar aqui a linha de pontuação deles e trabalhar com abaixo de, confiando na espetacular defesa dos Cavs. Eu acho que eles devem vencer esse jogo, eu acho que eles não devem ter muita dor de cabeça não, a gente tá falando de um dos melhores times do mês, ofensivamente um time de top 10,
em janeiro, defensivamente um time elite top 5, então eu acho que eles conseguem abrir uma margem e vencer com certa tranquilidade os Pistons, mas eu prefiro priorizar aqui essa duplinha porque eu acho que a gente tá jogando num conforto maior, que vai ser também trabalhar ali com a pontuação do Paul George, pontuação mínima do Paul George acima de 15,5 pontos, fechando essa odd de 50 com base na seguinte argumentação: nos últimos 20 jogos, se a gente for observar aqui a média de pontos do Detroit Pistons, a gente teve uma média muito favorável para essa nossa time. A gente tá falando aqui de um Pistons que é simplesmente o quinto pior ataque por 100 posses de bola e de um Cavs que é a segunda melhor defesa da NBA. O pace, o ritmo do Cleveland pode fazer com que o jogo fique um pouquinho mais lento. E jogando aí com provavelmente grande parte aí do placar a seu favor, os Cavs, que jogam dos 10 ritmos mais lentos da NBA, eles devem cadenciar o jogo e limitar um pouco aí a velocidade do jogo dos Pistons, que é uma velocidade alta, mas pouco eficiente. Só que se a gente for falar aqui a respeito dos pontos que o Cleveland Cavaliers permitiu para os seus adversários nos últimos 20, eles sofreram aqui uma média de menos de 109 pontos por partida para os seus rivais. Eles conseguiram manter seus adversários abaixo dessa linha de 117,5 pontos em grande maioria das partidas, mais especificamente em 14 desses 20 jogos que eles fizeram. Se formos observar aqui a linha de pontuação do Detroit Pistons, a média, né, de pontuação que eles produziram contra o Cleveland nos últimos 20 confrontos, lembrando que a gente está falando de times que jogam na mesma conferência, eles ficaram em 14 jogos abaixo dessa linha de pontuação, tendo superado apenas em 2019 e 2020, ou seja, faz tempo, né? Se a gente for organizar aqui por data, para falar a verdade, a gente tem aqui confrontos favoráveis aos Cavs, que sofreram 101, 100, 90, 85, 94 e 88 pontos nos últimos 6 jogos contra os Pistons. Então a defesa dos Cavs deve funcionar bem e manter seus adversários em linhas baixas. Agora, justificando aqui o quanto que o Paul George pode ser produtivo hoje. A gente está falando de um Wizards que é uma das 10 piores defesas da NBA. Para trabalhar com o over é o primeiro passo que a gente precisa, a terceira pior defesa da liga. O ritmo dos Wizards é o maior da liga. Então assim, se hoje eles jogarem dentro de casa, eles quiserem impor um ritmo mais veloz, a gente vai ter aí o Los Angeles Clippers com muitas posses de bola. Consequentemente, mais chances de pontuarem bem, mesmo que a eficiência deles não seja das melhores, porque eles vão ter muitos arremessos por minuto. O Paul George, nos últimos 20 jogos, ele teve uma média de 23,5 pontos por partida, e ele conseguiu superar essa marca dos 15,5 pontos em 18 desses últimos 20. Lembrando que aqui, contra o Cleveland Cavaliers, ele teve uma minutagem reduzida, porque ele estava voltando de lesão, bem como aconteceu aqui no confronto contra o Boston Celtics, né? Nesses 3 jogos aqui ele foi mais limitado em relação à sua minutagem, mas ainda assim é um jogador que nessas 2 das 3 partidas conseguiu superar essa marca, vem aí, né, com uma média interessante nas bolas de 3, o que também é muito positivo para essa nossa equipe. Quando a gente vai aqui para defesa versus posição, o Paul George, que joga de ala, ele joga na posição onde os Wizards são o time que mais sofrem pontos para alas em toda a NBA e o quarto time que mais sofre bolas de 3, então acho que ele não vai ter problemas em bater essa marca. Outras coisas interessantes para vocês operarem aqui: assistências do James Harden. Wizards são dos 2 times ali que mais cedem assistências por jogo, um dos 5 mandantes que mais cedem assistências por jogo e um time que sofre bastante para armadores. Pontuação alta dos Clippers. Sim, os Clippers são um dos melhores ataques da NBA, um dos melhores ataques do mês, e o Wizards uma das piores defesas, então a pontuação geral do Los Angeles pode funcionar e funcionar muito bem. Olho também nos pivôs do Los Angeles Clippers. A gente tem ali, né, Mason Plumlee ou então Daniel Theis para jogarem hoje com uma minutagem maior, já que o Zubac está lesionado. E para essas posições, os Wizards são o time que mais sofre pontos e também o time que mais cede rebotes também. Olho aí, né, nos jogadores de frente do Los Angeles Clippers. Mas essa é a nossa duplinha para essas 2 partidas e bora partir agora para Miami Heat e Sacramento Kings. Para essa partida, a gente vai indicar também uma duplinha para vocês mais uma vez. Vamos duplar aqui uma boa pontuação do Sacramento Kings, por mais que eles joguem fora de casa, e a gente vai colocar aqui uma pontuação do Minnesota Timberwolves. Lembrando, pessoal, que vocês podem ajustar essas linhas que a gente indica para vocês se vocês quiserem buscar uma odd maior. A nossa análise, ela abraça esses números também. Ou então vocês podem fazer as apostas separadas. A gente só dupla aqui para ter um exemplo legal para vocês verem de uma odd de 1,50. Bom, o Miami Heat e o Sacramento Kings hoje se enfrentam em Miami aqui, o Miami Heat completinho, o Sacramento Kings também, por isso o mercado dá como um jogo equilibrado, são 2 times que estão mais ou menos no mesmo nível ali, são bons times, mas que precisam se encontrar e podem jogar mais do que vem jogando, mas que tem jogadores de talento, tem uma forma de jogar muito interessante também, muito eficiente, mas aqui a gente vai trabalhar com a pontuação do Sacramento Kings, porque a gente está falando de um time que, se tem um problema que os Kings vem sofrendo, é a sua defesa, isso que impede eles de conseguirem bons resultados. O ataque
não é um problema que vai dar muita dor de cabeça pra gente. Então a gente vai operar aqui com uma pontuação em acima de 106,5 pontos dos Kings, e a gente vai duplar lá no jogo entre Minnesota e Dallas Mavericks. A gente espera que o Minnesota pontue bem, jogando em casa, contra o Dallas, que é uma das piores defesas visitantes da NBA, e contra um time no qual eles têm um encaixe muito interessante para serem produtivos, acima de 108,5 pontos. Esse é o nosso palpite, fechando essa odd de 1,50. Por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, vamos primeiro aqui falar a respeito dos Kings e do Miami Heat e de como o Sacramento pode produzir bem contra eles. Se formos observar nos últimos 10 jogos, o Kings fez uma média de 120,6 pontos por jogo, contra adversários de um perfil diverso aqui defensivamente, a grande maioria deles de defesa ruim, é verdade, mas ainda assim é uma marca muito expressiva, marcando 117 pontos ou mais em 80% dessas partidas, tendo apenas uma delas acontecido uma prorrogação. Quando a gente fala de Miami Heat em pontos concedidos para os seus adversários em um recorde semelhante, o Miami, por mais que seja um time ali que sofre poucos pontos por jogo, então sempre que você for ver ali uma listinha de quais são os times mais vazados, o Miami sempre vai estar ali entre os menos vazados. E aí você vai pensar, cara, a defesa do Miami é espetacular. E de fato é uma boa defesa. Só que você observar ali a pontuação bruta, uma média, né, não é muito justo, porque o Miami Heat tem um ritmo lento. Eles jogam num pace devagar, eles enfrentam adversários com menos arremessos por minuto, até por conta do próprio estilo deles. Então, existe uma conta na NBA que se é feita, né, para poder avaliar o quanto um ataque é uma defesa eficiente, e aí você vai para avaliação por 100 posses de bola. Eles deixam todo mundo igual para poder regular essa conta e dizer qual que é o número mais justo que você pode chegar. Então a gente vai aqui no Defensive Rating, que é justamente essa continha aqui já feita, a pontuação por 100 posses de bola de determinada equipe, e a gente pode observar que defensivamente o Miami Heat não tá nessa lista. Eles caem para 13º, eles que até há pouco tempo atrás em números vazados eram o quarto time menos vazado. Então se eles vão enfrentar hoje um time que tem um bom ataque, o Sacramento Kings está ali, né, na metade de cima da tabela, em viés de alta, e que jogam num ritmo mais alto, os Kings é quase um dos 10 times mais rápidos da NBA, a gente pode acreditar que vai ser um jogo com mais arremessos, mais chances de uma pontuação maior. Se a gente for fazer aqui esse recorte somente no mês de janeiro, a gente pode ver como que o Sacramento Kings evoluiu e estão aí, né, escalando rumo a um desempenho melhor. São 117,9 pontos por 100 posses de bola. E quando a gente fala aqui da eficiência defensiva do Miami Heat por 100 posses, eles foram aqui para a 14ª posição, sofrendo 115,9 pontos por 100 posses. Beleza? Então esse é o número mais justo para você avaliar se um ataque ou uma defesa é eficiente ou não. O Sacramento, que na temporada marcou 116,8, eles marcam mais de 117 por 100 posses. Enquanto que a defesa do Miami Heat, que é uma defesa que permite poucos pontos por jogo, eles por 100 posses de bola têm um número mais justo aqui dentro daquilo que é a eficiência da defesa deles. Outra coisa que a gente também pode e deve observar, está relacionado aqui ao número de bolas de 3 concedidas para os seus adversários por jogo. O Miami Heat é um time que dentro de casa eles acabam sofrendo muitas bolas triplas, é o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo na NBA, e o Sacramento Kings é um dos principais times da NBA quando a gente fala em relação ao estilo de jogo e explorar a tentativa do arremesso de 3. É o terceiro time com mais tentativas de bolas triplas em toda a liga, e quando a gente fala de bolas de 3 convertidas, é o quarto melhor. Se a gente for aqui para a linha de pontuação no Paint, que é o setor onde o Dallas Mavericks mais sofre e onde o Minnesota tem mais facilidade em produzir, o Dallas é um dos 10 times que mais sofrem pontos no garrafão em toda a NBA. Jogando fora de casa, eles sofrem uma média ainda maior de 54 pontos nesse setor por jogo. E por que eu tô falando isso? Porque se a gente for ver aqui, defesa versus posição, a gente tem aqui o Rudy Gobert, uma das principais estrelas da equipe do Timberwolves, jogando uma posição onde o Dallas é um dos 10 times mais vazados da NBA. E o Karl Anthony Towns, para muitos o melhor ou o segundo melhor jogador desse time do Minnesota, jogando na posição de power forward, que é a posição onde o Dallas é o terceiro time mais vazado da liga. Quando a gente vai aqui para a posição de shooting guard, que é a posição do Anthony Edwards, para mim o melhor jogador desse Timberwolves, o Dallas é o segundo mais vazado. Então assim, onde a gente tem os 3 All-Stars do Minnesota, é onde o Dallas Mavericks mais sofre. Então assim, a chance deles serem produtivos hoje, né, contra esse rival que se defende mal, é muito grande. Beleza? Lembrando aqui que o Minnesota é favorito. Hoje, o Dallas Mavericks joga sem o Kyrie Irving, sem o Luka Doncic, seus 2 melhores jogadores, e sem seu pivô titular. Eles devem sofrer ainda mais, principalmente no garrafão. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Houston Rockets e Pelicans. A gente tem aqui um jogo em que eu acredito que os Pelicans sejam favoritos.
estão saudáveis ali com todos os seus titulares à disposição, seus principais reservas também, bem como a equipe do Houston Rockets, que também está bem completinha, mas é um Houston que piorou bastante nesse mês de janeiro. É verdade que eles tiveram um calendário muito ingrato, eles praticamente não tiveram descanso nesse mês, o que prejudicou bastante o seu desempenho. Então vamos fazer o recorte aqui do que aconteceu nesse mês com as duas equipes. A gente não está falando de duas equipes que estiveram no topo, as duas aqui têm o mesmo número de vitórias, são 7 vitórias aí, em um aproveitamento bem mediano, mas vamos tentar entender por que eu acho que os Pelicans vencem esse jogo. Ofensivamente, os Pelicans é o quarto melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. O Houston Rockets, eles se tornaram um dos 10 piores nesse período. Defensivamente, a equipe do Houston Rockets foi a 8ª melhor defesa e o New Orleans Pelicans é a 13ª. Se a gente tem um time que é melhor no ataque e outro que é melhor na defesa, vamos falar de net rating, que é o saldo que se tira por 100 posses de bola de quanto um time produz no ataque e na defesa. E a gente tem o Pelicans com o 6º melhor net rating de toda a NBA, enquanto que o Houston Rockets está ali, né, muito mais perto dos 10 piores do que dos 10 melhores. A gente também está falando de um Houston que sempre se pautou muito na defesa, e que eu acho que eles não vão conseguir, com essa defesa ruim, segurar os Pelicans. E ofensivamente, acredito que eles não vão conseguir igualar o jogo. Nos últimos 10 jogos eles venceram 4 e perderam 6, mas eles venceram os piores times possíveis dentro desse calendário. O Detroit, a equipe do Charlotte Hornets, o Utah Jazz, que fora de casa praticamente não existe, e aí uma boa vitória aqui contra os Lakers, mais um Lakers sem o Anthony Davis. Partida essa que aconteceu no dia 29, então, mais uma vez, eles com pouco tempo de descanso. Eles jogaram no dia 24 e descansaram 25. Jogaram no 26, 27, descansaram 28. Jogaram no 29, descansaram 30 e agora jogam no dia 31. Ou seja, em 8 dias, a equipe do Houston Rockets vai para o seu 5º jogo. Isso é muita coisa também, isso deve pesar contra eles. Do outro lado, a gente tem um Pelicans que não apresentou bons resultados recentemente, mas eles só enfrentaram pedrada. Vamos colocar aqui para quem eles perderam: OKC, Bucks, Boston, Phoenix Suns, Dallas Mavericks em Dallas e também o atual campeão Denver Nuggets. Mesmo assim, eles foram bem em alguns desses jogos aqui, foram competitivos. Claro, não venceram, também venceram adversários ruins, mas sinceramente eu acho que os calendários são incomparáveis. É verdade, a equipe do New Orleans Pelicans também pode ter a fadiga contra hoje, porque eles também jogaram bastante do dia 26 para cá. Eles vão para o seu 4º jogo aqui em 5 dias, o que também é muita coisa. Jogaram 26, 27, descansaram 28 e 30 e jogaram 29 e vão jogar agora 31. É muito pesado tudo isso que está acontecendo, só que ainda assim eu acho que eles tiveram um calendário tão ingrato, tão competitivo, que muitos desses números que eles produziram me parecem mentirosos. A gente tem também os melhores jogadores em quadra a nosso favor, que na minha visão é o Zion e é o Brandon Ingram, além, é claro, ali do melhor jogador adversário, que é o Schengen, jogar num setor onde os Pelicans menos sofrem pontos. O New Orleans, acima de tudo, eles sofrem contra times que têm um bom arremesso de 3. Não é o caso do Houston Rockets, eles praticamente têm ali de arremessador confiável mesmo, só o Van Vliet, pelo menos na minha visão. Então os Pelicans têm tudo aqui para conseguir vencer esse jogo, e no fim das contas, quando a gente fala de apostas esportivas, a gente está falando de vale a pena nos arriscarmos por determinada odd. Eu acho que entre Houston Rockets e New Orleans Pelicans, eu prefiro estar a favor do New Orleans. É um jogo que a gente sabe que precisa ter um vencedor, porque basquete é assim. O Houston é a 4ª pior eficiência nas bolas de 3 e são também ali, né, um dos 15 times que menos fazem bolas triplas na liga, quase um dos 10 que menos fazem. Eu tô bem confiante aqui nessa vitória dos Pelicans. Agora vamos falar aqui a respeito do jogo entre Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Lembrando, a gente sempre faz um filtro aqui para vocês com as melhores opções que a gente tem na rodada. E OKC, Nuggets, Spurs e Magic a gente considera jogos muito equilibrados ou com pouca coisa interessante para trabalhar. Caso a gente encontre algo diferenciado, a gente passa para vocês no VIP. Vamos partir aqui para Nets e Suns. A gente acredita na vitória do Phoenix Suns. O Phoenix Suns tem os melhores jogadores individualmente e eu diria que um excesso de jogadores carregadores de bola, assim, com muito talento. No caso, o Booker, o Bill e o Kevin Durant. Por que eu estou especificando isso? Porque o Brooklyn Nets é um time que sofre muito com jogadores dessa posição. Se a gente for olhar aqui para a posição de point guard, a gente tem o Brooklyn Nets como o 6º time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição em toda a NBA, sendo também o time que mais sofre bolas de 3 também. Quando a gente fala aqui a respeito da defesa dos Nets, eles nem são ruins assim, mas ainda é um time que não tem tantos resultados. Quando a gente fala dos últimos 20 jogos deles, eles tiveram mais derrotas do que vitórias, conseguiram vencer o Detroit Pistons 2 vezes, que não é nada de muito especial, e aí fizeram vitórias interessantes com o OKC, Lakers, Houston e Utah Jazz. Só que ainda assim os resultados mais recentes deles são bem ruins. Nos últimos 10 jogos perderam 70% dessas partidas, o que é bem preocupante, e perderam algumas vezes para times ruins como o próprio Blazers 2 vezes.
A gente tá falando aqui de um Phoenix Suns que venceu 80% dos seus últimos 10 jogos, perderam pro Indiana e pro Magic, mas conseguiram se recuperar vencendo o Miami Heat fora de casa na última partida que eles fizeram. A gente tá falando também aqui de um ataque muito bom, muito difícil de se parar, principalmente no mano a mano, e de um Phoenix Suns que é um dos 10 melhores ataques da NBA. O Brooklyn Nets, nesse momento da competição, me parece um time engessado, é o 17º melhor ataque, e defensivamente, apesar da melhora em janeiro, eles ainda são uma defesa ali de meio de tabela. O net rating, que é o saldo tirado do ataque da defesa do Phoenix Suns, é superior, o 11º da NBA, enquanto que o Brooklyn Nets eles estão na 18ª colocação. Isso que muito desses jogos aqui do recorte do Phoenix Suns foi sem o trio Booker, Beal e Durant. O eles enquadram é um time que eu acredito que vai dar mais trabalho. E mais do que isso, a gente tem ali o Grayson Allen, talvez o seu jogador menos talentoso ofensivamente, mas, pelo menos ele considerando o backcourt, mas que joga numa posição em que o Nets é o 5º time que mais sofre pontos, e mais do que isso, o próprio Grayson Allen vem sim jogando muito bem. A gente tá falando que ele é o menos talentoso porque Booker, Beal e Durant não dá, são All-Stars, MVP, etc. Quando a gente vai aqui para jogadas de mano a mano, a gente tá falando de um Nets que é o 2º time que mais sofre pontos por jogo para jogadas desse tipo. Eles têm também um dos piores aproveitamentos na hora de defender esse tipo de jogada, e quando a gente fala de isolação de mano a mano, a gente fala também de uma equipe do Phoenix Suns que tem simplesmente 3 dos melhores jogadores de mano a mano jogando ao mesmo tempo, então fica muito difícil de você dobrar. Não à toa eles são dos 10 times que mais pontuaram dessa forma em toda a NBA, e quando a gente fala aqui de tentativas de arremesso dessa forma, o Phoenix também tá lá no topo. Então acho que o Brooklyn Nets vai ter dificuldade de segurar esse time tão bom do Suns ofensivamente, e na hora de eles atacarem, eu acho que eles não têm talento suficiente para igualar. Claro que a gente não pode pautar os resultados do Suns em cima só desses 3 jogadores. A gente tá falando de um esporte coletivo, mas ainda assim, o Brooklyn não apresentou grandes resultados recentemente. E se a gente for fazer um recorte do que aconteceu com eles nesse mês de janeiro, a gente pode observar o quão ruim eles foram. Então vamos colocar aqui no nosso filtro esse último mês, para poder mostrar para vocês que eles foram o 4º time aqui com menos vitórias na competição. Eles foram também aqui uma das piores eficiências ofensivas da NBA, a 6ª pior dentro desse recorte. Como eu disse para vocês, defensivamente eles funcionaram, mas será que eles vão conseguir segurar um trio que nem esse? E muitas vezes, quando a gente tem um ataque top enfrentando uma defesa top na NBA, pelo menos nessa temporada, os ataques vêm se sobressaindo. O Phoenix, que foi o 9º melhor ataque por 100 posses de bola desse mês de janeiro. Beleza? Então a gente vai de vitória deles e finalizar aqui o nosso vídeo com uma duplinha no jogo entre Bucks e Blazers. O retorno aí de Damian Lillard a Portland, na verdade, né, diante do Portland. Eles jogam hoje como visitantes. E o Damian Lillard, que é ídolo lá, né, passou a vida jogando nos Blazers, finalmente vai encontrar a sua ex-franquia. Eles já jogaram nessa temporada, né, um contra o outro aqui nessa ocasião, onde a equipe dos Bucks venceu por 108-102. E a gente teve aqui um bom desempenho do Lillard, sendo decisivo nos momentos finais, marcando 31 pontos. Foi um jogador ali que foi muito influente contra a sua ex-franquia, mas hoje ele vai receber as homenagens, jogando em Portland, e as coisas devem ser ainda mais interessantes para ele e para o Milwaukee Bucks. Então a minha duplinha aqui vai ser na vitória dos Bucks e acima de 20,5 pontos do Damian Lillard, com base na seguinte argumentação. Nos últimos 20 jogos, o Portland Trail Blazers apresentou resultados bem ruins. Eles venceram o San Antonio Spurs, venceram o Brooklyn Nets 2 vezes, o Indiana, que é uma das piores defesas da NBA, e venceram aqui o Philadelphia 76ers sem Joel Embiid, sem Tobias Harris e sem Tyrese Maxey. Então assim, diante de tantas derrotas, né, o L significa derrotas aqui para eles em inglês, a gente tá falando aqui de um Bucks que é bem superior. Ainda não é o Bucks que mete medo que muitas pessoas esperavam, mas é um Bucks superior em diversas categorias. A gente tá falando de um dos principais times do leste contra um dos piores times da NBA. Os Bucks têm o 4º melhor número de vitórias aqui de toda a liga, enquanto que os Blazers têm o 26º. Ofensivamente falando, os Bucks são muito superiores, o 3º melhor ataque enfrentando hoje o 2º pior. E a gente tá falando de uma defesa aqui. Se a dos Bucks é ruim e você que é o Blazers consegue ser pior, aí é brincadeira, né? A 19ª melhor defesa contra a 21ª. A gente também tem os melhores jogadores a nosso favor. Eu nem preciso argumentar tanto em relação a como o Milwaukee Bucks é superior. Mas eles podem ferir bastante seus rivais, com Giannis, Brook Lopez e também com as infiltrações do próprio Lillard, já que a gente está falando de um Blazers que é o 4º time que mais sofre pontos no garrafão em toda a NBA. O Bucks também sofre muitos pontos nesse setor, mas sinceramente, DeAndre Ayton e Jeremy Green não devem fazer um estrago tão grande assim contra eles nesse setor. Outra coisa que justifica também a linha de pontuação do Damian Lillard é que nos últimos 10 jogos ele fez 25 pontos de média, ele conseguiu superar esses 20,5 pontos em 70% dessas partidas, mas acima de tudo é um jogador que joga na posição de point guard, onde a equipe do Portland Trail Blazers é
o 7º time que mais sofre pontos por jogo, se a gente for fazer um recorte nos últimos 15 jogos, foi o 4º time mais vazado para armadores na NBA, e a gente também tá falando de um Damian Lillard que tem um histórico recente que pode facilitar um pouco a vida dele. Quando a gente vai aqui pro Betting Pros, a gente tem aqui um Damian Lillard com linhas em 26,5 pontos, com o mercado estabelecendo que ele vai ter um over, a projeção dele é de 27,6 pontos para essa partida, e considerando aqui jogadores da sua posição, com certa semelhança dentro do seu jogo, que enfrentaram recentemente os Blazers, tivemos aqui o Patrick Beverley, o Jalen Green, o Shea, o D'Angelo Russell, Tyrese Haliburton, Dinwiddie, Booker, com greens, com over ali, né, na sua pontuação. Então são 7 dos últimos 9 jogadores semelhantes aqui, de acordo com data do Betting Pros, que enfrentaram esse adversário e conseguiram superar a sua marca ali de pontuação. Beleza? Temos também aqui o Blazers como um dos 10 times que mais levam seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA, e o Damian Lillard é excelente para cavar faltas e tem um dos melhores aproveitamentos e números convertidos, né, de arremessos de lance livre em toda a liga. Isso deve facilitar também a linha de pontuação dele. Então a gente tem aqui um cenário favorável para o Bucks convencer um adversário que é um dos piores da NBA, que ataca mal e defende mal, só que como o Milwaukee Bucks joga fora de casa, tá de novo treinador tentando desenvolver um sistema, pode ser que o Lillard seja obrigado a ficar em quadra por mais tempo, até por isso a gente decidiu usar a linha de pontuação baixa dele, que tá ali na Bet 365, e não a sua linha de pontuação média, tá em 26,5. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, muito obrigado pela sua audiência e falou!